Quantos aqui querem viver o novo de Deus em alguma área da sua vida? Você já parou para pensar que o que diferencia quem está vivendo o novo de quem não está vivendo o novo não é o fato da gente não querer viver o novo? Todo mundo quer. Então, se todo mundo quer, mas nem todo mundo vive, a gente tem que parar para pensar o que falta na minha jornada de fé para que o novo de Deus se manifeste. Eu lembro que eu vi no início da minha jornada que quando a gente caminha com Deus, até os pecados que a gente luta, eles são diferentes ao longo do tempo. No início da nossa jornada, talvez alguns aqui lutavam contra a pornografia. Você é santificado em Cristo, você é casado, alguém pode dizer glória a Deus por isso. E talvez essa etapa você já venceu. Qual que é o seu desafio agora? Pastor, o meu desafio agora é para não reter e não deixar de ser generoso, porque Deus me prosperou 100 vezes mais do que quando eu comecei a minha jornada. No início da jornada de fé de alguns, a questão da liberalidade talvez não era um problema, você nem tinha para dar, então reter não era um problema. Alguém está entendendo isso? Aquela época que a gente raspava o gelo na geladeira, alguém está aqui comigo? Eu já tive épocas, quando eu estudava fora para fazer faculdade, em que o gás acabava. Eu já vivi isso, eu não estou ilustrando não, isso é fato, it's true. O gás acabou e eu fiz miojo com água quente do chuveiro, irmão. Alguém já comeu cup noodles com água do chuveiro? Então, quando a colheita vem, eu lembro de onde Deus me tirou e tudo aquilo que eu já vivi. Você está comigo? Então, naquela época, se eu me convertesse, naquela época da faculdade, não seria um desafio para mim ser generoso ou não. Eu não tinha nada para dar. O desafio de não reter o que é de Deus é quando a prosperidade começa a se manifestar. Ser fiel à sua esposa não é um desafio enquanto você não é casado. Se manter firme ao teu propósito não é um desafio enquanto você não sabe o propósito que tem. O que eu estou compartilhando nessa noite, irmão, é que para a gente viver o novo, a gente precisa entender que em cada etapa da nossa jornada de fé, Deus está fazendo coisas novas. E até as nossas batalhas precisam ser novas também. Se você está 10 anos e o teu último testemunho de milagre está na tua última estação, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Se o teu último milagre financeiro foi há 8 anos atrás, se o último milagre de cura que você viu foi há 15 anos atrás, irmão, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu quero compartilhar 4 chaves, 4 princípios, 4 entendimentos, fundamentos, que quando eles estão bem estabelecidos em nós, a gente consegue romper e viver o novo. E se você quiser pode anotar, porque pode fazer sentido em alguma área da sua vida. Primeira chave que eu quero compartilhar é que o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Fala para quem está do seu lado, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Pastor, eu odeio quando pedem para eu falar com quem está do lado, eu sei, eu não gosto também. Mas se você fluir junto comigo fica mais fácil, eu vou pedir para você interagir menos com quem está do seu lado, ok? Eu não estou dando uma aula, eu estou pregando aqui para uma igreja apaixonada por Jesus e pentecostal. No carisma a gente pode ministrar, e até no carisma é diferente, porque no meio da aula o Espírito de Deus ele invade a aula e no final ninguém é de ninguém, irmão, está todo mundo derramado em Deus. E aí você esquece títulos, esquece qualquer outra coisa, você só quer mais da presença dele. Mas voltando à nossa mensagem de hoje, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. André, é possível que o meu posicionamento seja diferente da minha fé? Claro que é possível. A base fundamental da fé que sustenta a igreja cristã está pautada num Deus de impossibilidades. Mas 90% da igreja cristã vive tentando construir bases de conforto para não depender de milagres e de impossibilidades. Então, se eu falo que creio no Deus do impossível, mas faço de tudo para não depender do impossível, irmão, o meu posicionamento não está expressando a minha fé. A gente crê que Jesus tem poder para curar. Quantos creem que Deus, ele através do sangue de Jesus, liberou poder de cura para nós? Quantos creem nisso? Quantos creem que Isaías 53 é uma verdade? Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, se a igreja cristã crê no fundamento da cura divina, por que ficamos tão desesperados quando a doença chega? Talvez alguns vão dizer, André, mas nem sempre Deus cura. A gente tem um exemplo claro agora. Essa semana a gente chorou junto com a família do Drummond, a perda dele. Mas no enterro dele, a esposa falou algo que
Explodiu a mente de muita gente. Ela falou, até a noite anterior ao sepultamento do Drummond, eu estava questionando para Deus, como eu vou pregar sobre cura divina a partir daqui, e como eu vou falar sobre o poder da oração a partir daqui, se milhares de pessoas se uniram para orar em favor do Drummond. E aí Deus falou com ela em sonhos. Deus disse, filha, o Drummond também é um justo, e a oração do justo pode muito nos seus efeitos. O Drummond não quis voltar. E aí ela falou, aquilo para mim foi libertador, porque alguém que pregou sobre o céu a vida inteira, quando teve um encontro, falou, é para aqui que eu sempre quis vir, é aqui que eu sempre quis estar. Então a gente tem que ter um entendimento que dentro da soberania de Deus existem caminhos que para a gente parecem confusos, mas para Deus fazem todo sentido. André, então agora ficou confuso para mim. Se tem momentos em que Deus não cura, mesmo eu crendo que Ele pode curar, como é que eu me posiciono? Irmão, o nosso posicionamento é simples. Se Deus disse que Ele pode curar, nós vamos crer até o final que Ele vai curar. E se Ele não curar, a gente crê que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Ele sabe o que faz. Eu não posso deixar de orar por cura, porque em algumas vezes Deus não cura. Eu não posso deixar de crer em prosperidade, porque em alguns momentos eu não estou vendo um romper financeiro. Eu não posso deixar de crer que Deus vai libertar, se tem algumas pessoas da minha família que ainda não foram libertas. Irmão, o nosso papel não é questionar se Ele vai fazer ou quando Ele vai fazer. O nosso papel é crer e não duvidar, e assim será feito. Então precisa entender, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Senão nossa fé se torna teórica. Creio no Deus do impossível, mas me desespero quando eu dependo de uma impossibilidade. Creio no Deus de cura, mas me desespero quando uma doença entra na minha história. É fácil crer no poder de cura para outros, difícil é quando a doença está dentro da nossa casa. É nesse momento que eu não diria nem que a nossa fé é testada, é nesse momento que a nossa fé é revelada. Quando eu estava internado no hospital há 4 anos atrás, aquilo que Deus me fez enxergar, Deus já sabia a minha medida de fé. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando Deus permite que a gente vá para alguns desertos, Deus não precisa saber qual é a nossa medida de fé. Ele já sabe. Ele está permitindo que as crises revelem para a gente qual é a nossa medida de fé. 2021 não mudou a medida de fé de muita gente, 2020 também não. Mas revelou o quão fundamentado a gente estava ou o quão teórico a gente era. Tem muita gente que pregava sobre um Deus que traz uma paz que excede todo entendimento, mas quando a pandemia chegou se desesperou. E eu não estou aqui para julgar, irmão, só estou aqui para deixar claro uma coisa. Toda crise que Deus permite que eu entre é para que eu conheça mais de quem eu sou. Ele já me conhece. Perguntas que Deus faz para a criação, Ele não precisa da resposta, Ele já tem. É a criação que precisa. Então todo momento que a gente vê Deus fazendo uma pergunta para a criação, é Deus promovendo um encontro de autoconhecimento. Irmão, você não pode liderar alguém se você não liderar a si mesmo. Você não pode libertar ninguém se você não foi liberto. Você não pode curar ninguém se você não foi curado. Você não pode apontar destino se você não conhece o seu. Você não pode ministrar sobre o propósito se você não sabe o propósito pelo qual foi gerado. Então toda a estação de crise que Deus permite que eu entre, é para que eu tenha um encontro de autoconhecimento. Adão peca. E até aquele momento, todas as vezes que ele ouvia os passos de Deus, ele corria para ter um encontro. Mas naquele dia, ele fez diferente, ele se escondeu, ele teve vergonha. E a pergunta de Deus, irmão, pega isso. A pergunta de Deus não foi, Adão, o que você fez? Se fosse eu com a Cecília, certamente eu ia falar, Cecília, o que você fez? A pergunta de Deus foi, Adão, aonde você está? Porque a posição de Adão já revelava o coração dele. Quando ele pergunta onde é que você está, Adão olha para ele e eu imagino Adão falando, eu estou escondido. Quando Adão percebe que os passos de Deus não geram mais nele agora segurança e vontade de estar perto, mas geram agora medo e vontade de estar longe, Adão percebe o quão distante de Deus ele estava. Irmão, Deus sabia onde Adão estava, mas aquela pergunta fez Adão saber aonde ele estava. Alguém está comigo? Faz sentido para alguém aqui? A gente tem inúmeros exemplos, eu não vou me aprofundar porque eu ainda tenho mais 3 chaves para compartilhar. Mas a história de Abraão é um exemplo claro. Deus fala para Abraão, olha, prepara tudo e leva o teu filho para me oferecer como sacrifício. Ele prepara tudo para o holocausto, ele leva o filho e no caminho o filho pergunta, pai, onde é que está o cordeiro? E a resposta de Abraão é, filho,
o Senhor proverá para si. Irmão, quando chega na hora de sacrificar, Deus fala: Abraão, não precisa. Não precisa, está tudo certo. Por que Deus não precisava daquele sacrifício? Porque em momento nenhum Deus queria Isaac. O tempo inteiro Deus queria Abraão. Então quando Abraão revela e entende que Deus é para ele mais poderoso do que o seu filho tão desejado, Deus fala: Abraão, você já entendeu onde está o teu coração, pode seguir com o teu filho. Quando eu estou pronto para entregar, eu estou pronto para receber. Então, primeira chave para a gente viver o novo, irmão, isso é tão poderoso. Se toda a igreja estivesse vivendo o novo de Deus, a gente estaria governando as nações e não pedindo favor. A gente pede favor em meio às universidades. A gente acha incrível poder ter voz. Irmão, se fizerem uma conferência cristã em Harvard, vai virar notícia em toda a igreja cristã no mundo. Uau, que loucura! Abriram uma porta para a igreja poder pregar lá durante 2 dias numa conferência em Harvard. Que demais! Harvard foi fundada por um pastor protestante. Quando a igreja pede papel de governo, acha que é favor, aquilo que na verdade antes era seu direito, era sua herança. Então por que nós não estamos governando? Por que os maiores hospitais que a gente vê na América, rede metodista, batista, alguns judeus, por que os maiores cientistas de séculos atrás eram cristãos e por que hoje a igreja perdeu o papel de governo? Porque nós perdemos a fome pelo novo. Perdemos a fome pelo novo. A gente reage, a gente se tornou reativo, mas o que Deus tem para nós não é uma igreja reativa, é uma igreja proativa. O papel da igreja é ser voz profética e gerar o novo, apontar o novo, liderar no novo. Alguém está comigo, pelo amor de Deus, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Bom, a verdade está em branco, porque eu tentei colocar no papel algumas coisas, eu falei, eu acho que eu vou limitar demais o que eu tenho para te falar. E é muito louco como Deus faz, porque há anos a gente sonha com essa tarde, e a gente imagina isso de lidar às vezes, como o pastor falou, sonhadores, cheio de ideias e sonhos, e eu percebo que se não fossem as pessoas que Deus colocou à minha volta, eu não estaria vivendo nada do que eu estou vivendo. E você é assim, a pedra fundamental disso, porque me apaixonei por Jesus, porque me apaixonei antes pela filha do pastor. E quando me disseram que Jesus estava no pacote, eu falei, ok, vamos comprar esse pacote completo. Eu lembro que depois de um tempo eu falei para você, então, Kézia, eu tô tão apaixonado por Jesus que mesmo que a gente terminasse o nosso namoro, eu quero continuar com ele. E eu creio que é como se Deus falasse, não, filho, pode ficar com os 2, tá tudo certo, já tá pago. Quando a gente chegou de mais cedo, o Thiago e a Dani, quero agradecer por tudo que eles fizeram também, tornando isso possível. O Thiago comentou sobre algo que eu achei muito louco. Sabe essa árvore que está no meio de vocês? Foi planejado que ela fosse cortada para liberar o espaço aqui onde vocês estão sentados. E você pode perceber que elas têm algumas marcas de corte, tá vendo? Alguns galhos que não existem mais. E a loucura é que quando... Isso é real, isso aconteceu. Quando o cara foi cortar, ele começou a chorar. E ele falou, cara, desculpa, eu não posso cortar uma árvore que dá fruto. Olha que louco isso. E ele falou assim pro Thiago, eu não consegui cortar, mano. Porque eu não consigo cortar uma árvore que dá fruto. E aí o Thiago comentou isso com a gente quando a gente chegou. Eu falei, uau, ele tá falando da nossa história. Porque... quantas podas a gente já passou, quantas estações difíceis a gente já passou, quantas marcas a gente tem. Eu tenho até algumas literais, né? E é como se Deus falasse, eu não vou derrubar uma árvore que dá fruto, eu podo para que cresça mais. E João fala a respeito disso, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. E eu quero dizer que Cecília é um fruto desse amor, tudo que a gente está vivendo é fruto desse amor. E que venham mais frutos, que venham mais anos, que venham mais surpresas. E é isso. Te amo.
Por isso que eu queria falar primeiro. Você é muito criativo. Ai, mas a gente orou tanto por esse dia. E eu lembro quando eu falei pra você, amor, quero tanto renovar nossas alianças. Queria tanto que fosse no gramado, como a gente sempre sonhou, à tarde, né? Porque na época você falou tanto, ai, amor, à tarde, de dia, já tinha tudo isso no nosso coração. E eu tinha uma pasta salva no computador, com todas as imagens. E quando a Dani me procurou, perguntando se eu aceitava, era tudo que eu já tinha, as cores, tudo, o vestido, as luzes. E foi um sonho que Deus tornou realidade. E o versículo que eu sempre pensava quando eu falava com você, amor, vamos renovar? Aí você falava, só se a gente ganhar tudo. Aí eu falava, eu tô com essa fé. Respeita a minha oração. Deus trazia para mim sempre esse versículo que está em 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, amor, que sonho! Estamos completando a nossa primeira década juntos. Quantas surpresas, quantas experiências nós vivemos para chegar até aqui. Desde que eu te vi pela primeira vez, eu tinha certeza que era você. Eu já orava por você antes mesmo de te conhecer. Então, Deus separou você para mim, uniu nossos corações, as nossas vidas, e com a bênção dos nossos pais, nós estamos aqui. Nem todos acreditaram na gente, mas a gente acreditava que Deus estava com a gente. Não foi sempre fácil, mas sempre foi o amor que falou mais alto. Como é gostoso, amor, compartilhar todos esses anos ao seu lado. Você é tão intenso, animado, agitado, aventureiro, amigo, o meu oposto. Você é meu lado maduro. E o que eu gosto é de te fazer sorrir e quebrar toda essa sua seriedade. Você é um homem incrível, apesar de você nem sempre me mandar flores. E nem lembrar das datas especiais. Eu sempre te lembro antes. Mas você está sempre como um leão, pronto para me defender, para me proteger ou dar a sua vida por mim. Eu nunca vou esquecer da vez que eu recebi um diagnóstico médico que eu teria que fazer um transplante na minha vista. Você falou que você tiraria o seu olho e ficaria sem enxergar, mas você nunca me deixaria sem ver. E a gente nem estava casado ainda. Aquilo foi a melhor prova de amor que eu podia receber. Obrigada, amor, por cuidar de mim com atitudes, por ser íntegro e leal, por me amar na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, e por dizer sim todos os dias para o nosso amor. O que eu desejo é que o autor dessa história continue escrevendo as próximas páginas. Obrigada, Deus. Eu te amo. Gente, André, essa do olho foi demais. Se tivesse casado, eu não quero congelar, eu não quero esfriar nada aqui. Tá lindo, tá emocionante. Se fosse casado, eu falava assim, ó, ele daria o olho. Mas como era solteiro, eu lembro que Mariana disse que o ex-namorado dela disse assim, tá vendo aquela lua? Comprei pra você. Oh, aquela estrela eu comprei pra você. E ela chorou copiosamente. Você nunca me deu nada, o ex me deu uma estrela. Eu falei, oh, legal, o ex te deu uma estrela. Mas a gente quer, não tem jeito. Muito luta.
Prometo, diante de todo mundo que está aqui, seus pais, os meus pais, os nossos pastores, nossa filha, continuar te amando, te honrando, te respeitando, continuar te cobrindo e te inspirando mais do que eu te inspirei nos últimos 10 anos. E eu quero ser uma plataforma para te impulsionar nos próximos 10 anos também. Amém? Te amo. E com essa aliança, eu renovo por mais 10 anos a aliança que eu tenho contigo. Eu, Kézia, diante de todas as testemunhas, amigos, nossos pais, prometo te amar, te respeitar, continuar te amando, continuar te respeitando, continuar sendo o seu braço forte, sua amiga, sua principal defensora e sua impulsionadora, que você continue voando os sonhos de Deus, que você sabe, eu estarei sempre ao seu lado, de perto ou de longe, quando eu não posso ir com você. Coloca a mão sobre o teu coração, coloca a mão sobre o teu coração, feche teus olhos. A gente vai agora ouvir a palavra de Deus e ela é a única coisa capaz de mudar a história de um homem. Por isso coloca a mão sobre o teu coração e faça essa oração comigo. Diga: Pai, eu creio em Ti e eu creio no poder da Tua palavra. Por isso nessa noite, apesar de mim, apesar do André e apesar do sermão dele, usa cada palavra que sair da boca dele, para que no meu coração eu ouça a sua voz. O meu coração está disponível para o teu agir, para o teu fluir e para a manifestação real do seu poder. Alcança também a minha casa, alcança também a minha família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Sabe, eu confesso que eu estava com saudade já de estar aqui no Next. Você também, mano? Sábado passado a gente não teve Next, a gente teve uma festa linda aqui, a festa Country. Mas um sábado sem Next já é suficiente para saber que não dá para ficar sem Next. Sabe, semana passada eu não pude estar aqui porque eu fui fazer a cerimônia de um casamento de um jovem aqui do Next, lá em BH. Pensa em alguém que escolheu casar longe, gente.
É esse jovem. Foi casar lá em BH e estava a família dele lá reunida, a família da noiva dele. Eu fiquei muito feliz em poder fazer a cerimônia. Mas eu confesso que foi uma luta poder chegar até lá. Na quinta-feira a gente inaugurou o GC lá na Barra. Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Quinta passada a gente inaugurou o GC na Barra, foi tudo maravilhoso. E a gente saiu de lá e todo mundo muito eufórico. Então a gente saiu, foi comer alguma coisa. E aí chegamos em Niterói, eu fui deixar o pastor Vitão no hotel. A gente ainda ficou conversando. E eu sei que eu fui chegar em casa, era mais ou menos 5 e pouca da manhã. E aí quando eu chego em casa, eu toco a campainha e adivinha? Kezinha capotou completamente. E aí você imagina a situação, você está cansado, suado, e você vai viajar, 7 e pouca da manhã no dia seguinte, você chega em casa e sua mulher está apagada. E eu toquei a campainha, eu fui lá no porteiro e falei, mano, me ajuda pelo amor de Deus, cara. Vamos pensar na solução aqui para acordar minha mulher, cara, não tem como eu dormir fora hoje. E aí a gente tocando, ligando para ela, tocando o interfone, mas nada foi capaz de acordar a Kezinha. Eu falei, eu tô numa bad, mano, vou ter que dormir no sofá hoje. Fui pro casarão, dormi na minha sala durante muito tempo, acho que 1h30 de sono mais ou menos. E eu acordei, eu falei, bom, pelo menos vai ter um motorista para levar, o Ian vai com a gente, e ele já se ofereceu para ser motorista, então eu vou dormindo daqui até BH. E aí daqui a pouco chegou uma mensagem no meu telefone, ele fala assim, mano, é o seguinte, cara, teve um imprevisto aqui, eu não vou poder ir para BH. E eu falei, não, tá de boa, pô, tá tranquilo. Eu vou dirigindo então. E aí eu fui em casa rapidinho, peguei as malas, e aí eu comecei a ter uma crise alérgica absurda. Eu falei, cara, o que mais que pode acontecer, cara? Eu nem saí de casa ainda, eu já dormi no sofá, perdi o motorista, estou com uma crise alérgica absurda. E aí eu imaginei que estava tudo bem, mas ainda tinha mais por vir. Davi Vieira foi o motorista da viagem, você imagina? Eu falei, pai, eu confio em ti, somente em ti. Então, apesar do Davi, faz a gente chegar lá, tá tudo certo. E ele falou, não, mano, eu sou experiente, pô. Tá maluco, morava em Goiânia, cara. Morava em onde é que você morava? Como é que é o nome? Aquela cidade que perseguiu você na viagem lá? Anápolis. Ele fala até com ar de pesar. Anápolis. Mano, eu morava em Anápolis, tá maluco, sou filho de missionário. Eu falei, então beleza, mano. Entreguei o carro na mão dele, fui dormindo. Quando chega em Juiz de Fora, simplesmente um caminhão atravessou a pista e bateu no nosso carro a 100 e poucos por hora. Eu falei, mano, o que aconteceu? Ele falou, não, tá de boa, foi só um caminhão que bateu no carro. Eu falei, como assim, mano? Só um caminhão que bateu no carro? Sangue de Jesus tem poder aí? Essa viagem foi incrível, assim, foi maravilhosa. Desde a viagem o Davi não tá falando comigo, tem uma semana que a gente nem se fala, né? Tá tudo bem, mano? Tem alguma coisa para você liberar? Tá de boa? Glória a Deus. Mas foi bom lá, tive oportunidade de pregar lá também. A gente foi na Lagoinha Betim, na Lagoinha Savassi, fizemos o casamento e retornamos. E teve mais algumas coisas também na viagem. Eu peguei um carro emprestado com o GNV, que era para economizar. E aí quando a gente parou no posto para abastecer o GNV, o cara começou a abastecer e vazava o gás atrás. A gente abriu o porta-mala e descobriu simplesmente que a tubulação do GNV estava desconectada. Então o que ia abastecer na frente saía atrás. Eu falei, Senhor, deve ter algum propósito incrível, cara. E aí, eu estou compartilhando com vocês algumas coisas que eu passei nessa viagem. Claro que é para ilustrar. Tem momentos que a gente brinca, cara, na boa, eu estou na bad, mano, porque parece que está tudo dando errado. Mas eu tenho acompanhado alguns jovens que de fato têm se sentido abatido em meio a algumas circunstâncias que são muito mais sérias do que as que eu falei aqui. É comum no pastoreio com jovens você perceber que algumas circunstâncias, algumas lutas, elas têm abatido muita gente no meio dessa caminhada. Sabe, a gente tem perdido alguns jovens, e a gente que eu digo é a nossa geração, a igreja, tem perdido alguns jovens que sabem do chamado que tem, sabem do sonho que Deus tem para si, mas pelas circunstâncias têm se sentido cansado e têm aberto mão dos sonhos no meio da caminhada. Eu estava meditando um pouco sobre alguns motivos pelos quais a gente acaba se desanimando no meio do percurso. E o primeiro deles se chama distração. Fala para mim assim, distração. Eu não sei você, mas eu já tive momentos em que eu enfrentei muitas lutas porque eu estava distraído demais para perceber o que estava acontecendo. Sabe, eu vi essa semana um pastor comentando sobre, olha só que interessante, ele é um pastor que viaja muito para pregar fora, e ele estava comentando que ele fica 2 ou 3 dias fora, e sempre que ele chegava em casa, ele tem um casal de filhos, e o casal de filhos ficava atrás da porta esperando ele chegar. E aí quando ele chegava em casa, ele já ia preparado porque sabia que ia ter uma festa para ele. Ele chegava, ele
eles ouviam o barulho do carro chegando, ele abria a porta, e os 2 filhos faziam uma festa, abraçavam ele, queriam sentir o cheiro dele, ouvir o que aconteceu nesses dias. E aí esse pai, numa dessas viagens, falou, cara, quer saber? Eu vou comprar um videogame para o meu filho, porque ele nunca me pediu, mas eu tenho certeza que ele vai gostar. E ele chegou numa loja lá, falou, eu quero o videogame mais caro que tiver, o mais moderno que tiver. Ele comprou o videogame, colocou na bolsa e deu para o filho dele. E ele começou a perceber que, depois disso, quando ele chegava em casa, a filha dele continuava esperando atrás da porta, mas o filho passava a não esperar mais. E aí ele chegava em casa e estava lá a filha, ela falava, filha, cadê seu irmão? Ah, pai, está lá em cima jogando videogame. Filhão, papai chegou, desce aí. Tá bom, pai, eu já vou, daqui a pouco, deixa eu só terminar de fase. E aí, Deus compartilhou algo no coração daquele pai. Ele entendeu o seguinte, sabe? O maior prazer de um pai é dar presente para os seus filhos, mas não tem nada que entristeça mais um pai do que perceber que o presente que deu fez com que ele não celebre mais a presença de quem deu. Tem muito jovem cansado na caminhada porque está distraído com as bênçãos que tem recebido. Você sabia que tem pessoas que não estão sabendo lidar com as bênçãos que recebem? Infelizmente, eu perdi o número dos jovens que já vieram me procurar, falando que estavam mal, que estavam numa bad, que estavam sem emprego, que estavam com crise no namoro. E depois que algumas coisas, eles experimentaram transformação, eles ficaram tão apaixonados pelos presentes que ganharam, que esqueceram de celebrar quem deu. Tem jovens que queriam fazer faculdade e hoje a faculdade tomou o lugar que Deus tinha na vida dele. Tem jovens que tinham um sonho de poder ter um namoro e hoje o namoro toma um lugar que antes servir tinha na vida dele. Então, a distração é um dos motivos que faz com que a gente se perca. A gente valoriza demais o presente, a gente esquece quem deu. Então diga comigo assim, às vezes estamos distraídos demais com o que ganhamos, para celebrar a presença de quem nos deu. Sabe, as distrações, elas tiram o nosso foco do que realmente é importante. A distração faz com que a gente pense que está tudo certo, quando na verdade a gente está indo por um caminho completamente errado. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês estão comigo? Amém? É quando o caminho se torna mais importante do que o destino. Graças a Deus a gente não tem experimentado e não vai experimentar isso na nossa igreja, porque essa igreja é uma igreja que celebra a graça e redenção. Sinceramente, você em poucos lugares você percebe uma igreja que seja tão feliz no momento do apelo como a nossa, porque a gente sabe que nos céus o que tem de mais importante é a reconciliação do pai com os filhos, a gente celebra isso. Mas se a gente tirar o olhar para isso, se a gente parar de celebrar esse alcance do perdido, a gente começa a valorizar mais a nossa caminhada do que o nosso destino. A gente começa a se preocupar mais com o que a gente está fazendo do que com o chamado que a gente tem. A gente começa a se preocupar mais com o nosso trabalho do que com o propósito que Deus tem para a gente. E eu estou vendo muitos jovens cansados, sobrecarregados, porque na verdade não estão focando no destino que está proposto, mas estão se preocupando no caminho que tem percorrido. Ei, preste atenção, o caminho, Deus vai torná-lo maravilhoso, suave e agradável, mas ele nunca vai ser melhor do que o destino. A gente precisa entender que o caminho só tem sentido porque ele leva a algum lugar. E de que adianta correr demais se a gente está indo para o lugar errado? Então, a questão não é o quanto eu corro, a questão é para onde eu tenho corrido. Qual tem sido o meu objetivo? O que eu tenho sonhado? O que tem tirado o meu sono? O que tem me deixado ansioso para ver algo se realizando? Se a gente parar para analisar, às vezes 70% daquilo que a gente tem se empenhado está só ligado ao nosso caminho. Eu estou preocupado demais em estabelecer bases de segurança, eu estou preocupado demais em poder estar seguro naquilo que eu tenho como trabalho, faculdade, emprego. Eu não sei se eu comentei aqui com vocês, eu comentei lá em Betim sobre algo que o esposo da Fabiola Mello falou comigo, que eu fiquei impactado demais. Eu não lembro se ele falou aqui na igreja ou se foi no jantar. Conversando com ele, eu falei, mano, e aí, como é que começou, cara? Hoje a Fabiola tem 700 mil seguidores no YouTube, ela tem, sei lá, 500 mil seguidores no Instagram. E ele começou a explicar, mano, eu pregava com uma caixa de som no meio da praça, a Fabiola começou um canal no YouTube, a gente não tinha ideia que ia tomar essa dimensão. Ei, preste atenção, isso vai falar algo com você, eu não tenho dúvida disso. E ele falou, a gente começou então o canal dela e o canal começou a crescer.
Até que depois de algum tempo, a gente já estava estruturando um pouco o ministério, a gente recebendo convites de vários lugares, só que a logística onde a gente mora é muito complicada. Eles moram numa cidade pequena lá no Ceará. E aí eu e a Fabíola, a gente entendeu que era o momento da gente ir para a capital. Então uma igreja grande fez o convite para que a gente pudesse estar nessa igreja, fazer parte do ministério, e já estava tudo certo. Eles já tinham avisado os familiares, eles já tinham organizado, eles já estavam pensando já como fariam para se mudar. E uma das agendas que eles foram, uma mulher, no meio da multidão, se aproxima deles e diz: quem disse que eu preciso de logística para fazer o que eu vou fazer na vida de vocês? O que está acontecendo na vida de vocês não é porque a logística da onde vocês estão plantados é mais fácil ou mais difícil. O que está acontecendo na vida de vocês é porque eu decidi fazer. Cara, aquilo me impactou demais. Porque o que Deus falou para ele de forma muito clara e usando alguém que eles nunca tinham visto é que aquilo que eu decido fazer, ninguém é capaz de parar. E aquilo que eu decido parar, ninguém oportunidade. Ei, não dependo de logística para fazer o sobrenatural na tua vida. Eu não dependo de onde fica a tua cidade, eu não dependo dos aeroportos próximos, eu não dependo nem das qualidades que você tem. Existem milhares de pessoas melhores do que você no que você faz, mas eu decidi levantar você no meio da multidão e a minha graça fez com que você hoje fosse um sucesso. Não existe nada pior do que ser um sucesso naquilo que Deus não aprova. Não existe nada melhor do que experimentar sucesso naquilo que você sabe que se dependesse de você, você não tinha condições de chegar lá. Eu sou um improvável de Deus, eu sou alguém que não tinha nada de bom para oferecer e por misericórdia e graça Ele me colocou aqui. E eu quero dizer o seguinte, esse improvável está falando para uma multidão de improváveis. Aonde é que Deus vai levantar você, eu não sei, mas uma coisa é certa, não depende do quanto você é bom, depende do quanto Ele é bom. A gente está cansado porque a gente está preocupado com o caminho. Pai, eu quero preparar o caminho, então eu quero ter uma boa faculdade, eu quero entrar num bom mercado de trabalho. Eu já falei isso aqui. Eu já vi jovens que focaram toda a expectativa de futuro no mercado de trabalho promissor, e aí teve esse problema da Petrobras, o mercado caiu e agora não sabe o que fazer, porque não parou para entender a direção que Deus deu, mas parou para ouvir o prognóstico que o economista deu. Ei! Uma geração sem direção de Deus, a gente até compreende caminhar assim, mas alguém que tem a própria vida de Deus dentro de si, o Espírito que habita em nós, ele é tão poderoso que a palavra de Deus diz que ele foi suficiente para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Será que existe alguma dificuldade para ele dar direção do que fazer e para onde ir? Então diga comigo assim, o meu destino é mais importante do que o meu caminho. Sabe, sempre que a gente andar ansioso com o que é passageiro, a gente deixa escapar pelas mãos aquilo que é eterno. Deus quer manifestar coisas eternas no nosso meio. Deus quer fazer coisas eternas se manifestarem através da nossa juventude. O que é passageiro é importante, mas passa. Agora aquilo que é eterno, ninguém pode tirar de nós. As vidas que a gente, por misericórdia e graça, tem orado para que venham aqui à frente, isso ninguém pode tirar da gente. Sabe, você pode quebrar, você pode tomar decisões erradas, você pode fazer 5 faculdades e se frustrar em todas as 5, mas existe na tua história algo que ninguém pode tirar. Você é um filho de Deus e você trabalha para edificar aquilo que Ele te chamou. Por isso que eu faço é muito menos importante do que o eu sou. O caminho, ele tem que estar em segundo lugar, o destino é o que é mais importante. Provérbios 4, 23 fala muito bem sobre isso, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. A gente tem que guardar o nosso coração e não a nossa mente, sabe por quê? Porque o nosso coração é o que dá pra gente as sensações e as percepções. Cara, eu perdi a conta do número de vezes que eu tomei decisões erradas porque eu me guiei pelas percepções. Bom, eu estou com uma percepção de que isso é um bom negócio. Bom, estou com uma percepção de que Deus vai fazer dessa forma. Ei, esqueça as percepções. A gente não foi chamado para caminhar assim, a gente foi chamado para caminhar por convicções. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Ele tem para mim, eu sei que os planos dEle são maiores que os meus, eu sei que a vontade dEle é melhor do que a minha, eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se o que eu estou vivendo é diferente disso, existe algo de errado. Amém? Até o Caio me lembrou essa semana sobre uma ilustração que eu falei aqui alguns meses atrás.
Um missionário, ele estava voltando para a cidade depois de anos no campo, e ele embarcou no navio, ele estava voltando, só que nesse mesmo navio estava um presidente. Quantos lembram dessa ilustração? Nesse mesmo navio estava um presidente, e aí quando eles chegaram no porto, tinha uma comitiva para receber o presidente, e aí tinha muita festa, tinha banda, tinha muita gente feliz, música alta, e aquele missionário há anos no campo, sofrendo, passando humilhação, necessidade, fome, quando ele chega não tinha ninguém para recebê-lo, não tinha ninguém da igreja, não tinha ninguém da família, e ele falou assim: pai, eu estou fazendo a tua vontade, e quando eu chego aqui, esse presidente, ele nem cristão é, ele está sendo ovacionado, as pessoas estão felizes e celebrando a chegada dele, e eu cheguei aqui, e ninguém veio me receber, e Deus falou no coração dele: filho, quem disse que você chegou em casa? Existe uma festa preparada para quando a gente chegar lá, as alegrias daqui não podem tirar o nosso foco de lá. Ei, preste atenção, o pastor Felipe falou algo essa semana que me fez refletir muito. A Bíblia diz que no céu a gente vai caminhar sobre ruas de ouro. Sabe o que isso significa? Aquilo que a gente mais valoriza aqui, lá no céu a gente vai pisar sobre. Eu estava num programa de TV essa semana, a gente falando sobre a igreja, e eu compartilhei isso com os pastores, e eu percebi que eles ficaram impactados. Eu falei: pastores, eu tenho visto pessoas negociando o ministério em busca daquilo que no céu a gente vai pisar sobre, quando na verdade Jesus abriu mão de toda a glória que ele já tinha para poder salvar pessoas. Ei, a prioridade do céu é completamente diferente da nossa. A prioridade do céu é restaurar vidas e transformar pessoas, não é adquirir coisas, isso vem com o tempo. Então, eu quero, para a gente partir para a palavra, eu quero compartilhar com vocês a terceira coisa que me deixou muito impressionado. Tem muita gente abatida porque perdeu a esperança na igreja. Tem muita gente decepcionada porque deixou de acreditar no poder da igreja. Eu estava participando desse debate que eu comentei há pouco, e o tema era uma igreja além das quatro paredes. E aí o cara perguntou: André, o que você acha que a igreja precisa fazer para ir além das quatro paredes? E a minha pergunta foi: que paredes? Em que momento Deus estabeleceu paredes sobre a igreja? A igreja somos nós, e não existem limites capazes de nos deter. O problema é que muitas vezes a gente vê a igreja como instituição, e isso aqui não passa de um prédio, mas a igreja sou eu. Quem é capaz de limitar aquele que tem dentro de si o Espírito que ressuscitou Jesus? Quem é capaz de limitar aquele que tem dentro de si a vida daquele que estabeleceu todos os limites? Mas tem muita gente ferida com a igreja. Olha só, eu conversando com um pastor essa semana, e ele compartilhou algo que eu fiquei alucinado. Davi lembra? Lá em BH, mano, aquele líder universitário. E eu quero que você caminhe comigo nessa revelação, preste atenção. Ele estava falando: pastor, eu tenho ido em alguns lugares, eu estou vendo muitos jovens feridos com a igreja. Jovens fora da igreja, que não se imaginam sendo igreja, porque estão cansados de tanta hipocrisia, estão cansados de tantas coisas erradas acontecendo na igreja. Eu estou vendo muitos jovens abatidos dentro da igreja, porque perderam a esperança na igreja. Ei, preste atenção. E ele compartilhou uma passagem que fala a respeito de Pedro, Jesus, no Getsemane. Jesus está lá com os discípulos, e então chegam os soldados para prender Jesus. E um dos soldados se apresenta para prender Jesus, e ele se chama Malco. E a Bíblia diz que então Pedro retira a espada e fere a cabeça do soldado, e corta e decepa a orelha desse soldado. Quantos aqui já leram essa passagem? E ele falou: pastor, Pedro representa a igreja. O próprio Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, sobre esse fundamento, eu edificarei a minha igreja. E ele fez uma analogia: sabe, pastor, Pedro representa a igreja, e a espada que ele porta representa a palavra. Só que a gente lê a respeito de Malco, e a gente acha que Malco era um soldado qualquer. Presta atenção, Malco ele era um general, Malco ele era um cônsul. Para o nome dele ter sido citado na Bíblia, significa que ele era relevante demais naquela época. Ou seja, Malco representa a sociedade. E ele disse para mim: pastor, o problema é que a igreja tem utilizado a palavra, que é a espada,
para ferir a sociedade, quando na verdade deveria amá-la. Ei, sabe por que tem alguns amigos seus que nunca se converteram? Porque eles são mais feridos pelos discursos hipócritas de algumas igrejas do que pelo amor manifesto de Cristo através delas. Chega de ferir a sociedade com o discurso. Jesus não chamou a gente para isso. Jesus chamou para que nós fôssemos a manifestação real do seu amor. Ei, sabe por que você aqui encontrou um lugar de novo começo? Porque aqui você percebeu amor ao invés de hipocrisia e discurso. A gente não está preocupado com o que você veste, a gente não está preocupado com o que você curte, a gente está preocupado com como você está. Davi, como é que você está? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua história? Isso para mim é importante. Agora, se você veste uma calça rasgada ou não, se você curte um estilo ou não, isso não é nem um pouco relevante. Agora, nessa mesma passagem, em que a igreja fere a sociedade através daquilo que deveria trazer cura, olha só que interessante. A igreja feriu o único canal capaz de entrar a palavra. A igreja feriu o único lugar capaz de fazer com que a mensagem de Jesus entrasse. Mas logo depois a Bíblia diz que Jesus foi até aquele soldado, tocou nele e ele foi curado. Sabe o que isso me ensina? Alguém ferido pela igreja só pode ser curado pelo próprio toque de Jesus. Existem pessoas aqui que querem ser manifestação desse amor e tocar pessoas feridas. Ei, preste atenção, eu não sei quantos amigos feridos com a igreja você tem, mas eu quero te dizer que você é a igreja e você tem poder para tocá-los e trazê-los de volta para o Pai. Eu sou igreja e aonde eu for, eu creio que existe em mim autoridade para trazer de novo para perto pessoas feridas com a igreja. Esse é o desafio da nossa geração, abrir mão da hipocrisia do que se imaginou ser igreja, para tomar posse da autoridade do que é ser igreja. Cara, eu fiquei meditando sobre isso e achei maravilhoso, preste atenção. Pedro fere aquele soldado, só que você vai lendo um pouco depois, Jesus ele é crucificado e ele é morto, e ele ressuscita. Em Atos capítulo 3, esse mesmo Pedro que antes feria, agora ele está passando próximo ao templo, e na Porta Formosa tem um homem coxo, que há anos pedia esmola, e a igreja que antes feria, agora chega para ele e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Você sabe qual a diferença entre o Pedro antes no Getsemane e o Pedro depois na Porta Formosa? É porque havia dentro dele o poder do Espírito Santo de Deus. A nossa geração é chamada para isso. Ei, você crê que tem alguns amigos seus que estão na bad? Eu creio que a maior parte deles estão lotando as baladas, mas só eles sabem como é que chegam à noite em casa. Eu vivi isso. Eu sei o que é você ficar super feliz quando está com os amigos e se sentir vazio quando chega em casa. Eu sei o que é você ter uma vida que para todo mundo parece que está excelente, mas só você sabe o quanto que é medíocre. Como é que essas pessoas vão ser alcançadas? Quando receberem um toque de Jesus através de você. Aleluia. E eu quero finalizar falando sobre uma passagem. Vocês estão comigo? Eu tenho mais 5 minutos, amém? Eu quero falar sobre uma passagem que é muito conhecida. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 14, 22. E eu quero falar sobre uma tempestade que mudou a história de alguns homens. Mateus 14, 22. Todos acharam? Diz assim, a gente vai ler até o 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e que eles fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho no monte para orar, e ao anoitecer estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Só para a gente entender, em algumas versões, a Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar naquele barco. Jesus insistiu para que os discípulos entrassem naquele barco. O que a maior parte dos pregadores entende, os historiadores imaginam, é que por aqueles homens entenderem de pesca, entenderem do clima, eles sabiam que tinha uma tempestade se formando.
Então Jesus obriga para que eles entrem no barco, apesar disso. E depois que os discípulos entram em alto mar e começam a se distanciar, Jesus então se destaca no monte e começa a orar. Só que chega em alta madrugada, Jesus então, no meio da tempestade, se dirigiu a eles andando sobre o mar. Pode continuar. Quando viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E Senhor, disse Pedro, se és tu, então me manda ir ao teu encontro, para que eu possa andar sobre as águas. Venha então, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero pedir a tua atenção em nome de Jesus. É que em meio às tempestades, isso tem a ver com as dificuldades que a gente enfrenta. Em meio às tempestades, ter Jesus próximo não significa muita coisa. A única coisa capaz de trazer para você segurança em meio à tempestade é crer em Jesus. E eu vou te dar um exemplo claro disso. Jesus se aproxima do barco e os discípulos estão dentro do barco. Jesus estava próximo deles, mas nada ainda havia mudado. A gente precisa entender que pelo fato de Deus estar em todos os lugares, não significa que Ele se manifesta em todos os lugares. Jesus estava próximo deles, mas foi a partir do momento que eles começaram a crer em Jesus, que o sobrenatural se manifestou. Sabe, confiança não tem nada a ver com proximidade. Esses dias eu estava compartilhando aqui a respeito de um casal. O que eu vou falar aqui talvez possa ser a história dos seus pais, eu não sei, ou talvez você conheça alguém assim. Existem pessoas casadas há 15, 20 anos, que sabem tudo que a outra gosta, sabem o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, sabem quais são os sonhos que ela tem, dormem todos os dias juntos, acordam juntos, são casados, mas não confiam mais um no outro. Não confiam mais no casamento, não confiam mais no outro, porque estar perto não significa confiar. Aqueles homens estavam perto de Jesus, mas só Pedro teve confiança de que através da palavra dele, ele teria condições de andar sobre as águas. Pedro então diz: Senhor, me permita ir ter contigo. E Jesus diz: claro, Pedro, pode vir. E Pedro então sai do barco. Você consegue imaginar a sensação de você andar sobre as águas em meio a uma tempestade? Só que a palavra de Deus diz que no meio daquela tempestade, Pedro olha para a força dos ventos e ele começa a afundar. Sabe, caminhada com Deus não significa ausência de tempestades. Todo mundo passa dificuldades. Eu tenho 8 anos de casado e eu passei por umas 2 ou 3 que eu achei que eu nem conseguiria vencer. Eu passei por dificuldades ao longo da minha conversão, que eu sinceramente fiquei em dúvida sobre o que aconteceria, mas eu vim aqui nessa noite dizer que em todas elas eu venci, quando eu parei de olhar para os ventos fortes e passei a olhar para quem me chamava. Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro para estar próximo dele. Ei, preste atenção. Quando Jesus se aproxima do barco, os discípulos têm medo dele e acham que é um fantasma. E Jesus diz: ei, se acalma, sou eu. Sabe o que é impressionante? Antes de acalmar a tempestade fora, Jesus acalmou a tempestade dentro. Jesus poderia chegar e falar: ei, ventos, se aquieta, mar, se acalma. E depois que tudo tivesse calmo, ei, preste atenção, isso pode falar profundamente ao teu coração. Depois que tudo tivesse calmo, Jesus poderia se apresentar a eles e aí então acalmar o coração deles. Mas sabe por que Jesus não fez assim? Porque se primeiro Jesus acalmasse a tempestade, para depois acalmar o coração deles, a segurança deles não estava na pessoa de Jesus, mas a segurança deles estava porque a tempestade havia cessado.
O desafio da fé não é crer que está tudo bem quando Jesus entra na história e muda a circunstância. O desafio da fé é crer que está tudo bem quando as circunstâncias continuam, mas Jesus se apresenta e fala: ei, acalma o teu coração, eu cheguei. Ei, acalma o teu coração, vem até a mim. Mas Deus, as circunstâncias estão difíceis, você não sabe o que eu estou enfrentando em casa, você não sabe como é que está o casamento dos meus pais, você não sabe quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida. Ei, preste atenção, olha para mim, esquece a força dos ventos, olha para mim, vem na minha direção. Jesus, ele primeiro acalma o nosso coração, para que a gente tenha a nossa confiança nele. Depois que nós confiamos nele, todas as outras coisas acontecem. Sabe outra coisa que eu achei interessante? Pedro vai até ele, e a Bíblia diz que então Pedro começa a olhar para a força dos ventos, e Pedro começa a ter medo. Pedro então afunda, e ele começa a gritar: Senhor, socorro, eu estou afundando. Ei, preste atenção. Jesus vai ao encontro dele, pega Pedro pela mão e leva de volta ao barco. Você acredita de verdade que Pedro e Jesus voltaram nadando para o barco? Alguém que acredita que Pedro e Jesus voltaram andando para o barco? Pedro e Jesus não voltaram nadando para o barco, porque em meio às circunstâncias, Jesus coloca a gente no mesmo patamar que Ele está e caminha junto com a gente de volta. A gente às vezes tem uma percepção e acha que Jesus vai pegar a gente e vai levar de alguma forma para um lugar seguro. Não, presta atenção. A primeira coisa que Jesus faz é restaurar a nossa identidade. Ei, preste atenção. Pedro, se acalma. O poder que está em mim habita dentro de você. A autoridade que eu tenho sobre os ventos e a tempestade também há sobre você. Eu não quero apenas que você volte ao barco, eu quero que você caminhe sobre as águas novamente. Ei, se coloca de pé, esquece a força dos ventos e apenas crê que eu estou aqui ao teu lado. Eu consigo imaginar Pedro voltando então a ficar de pé e ele caminhando junto com Jesus. Ei, Pedro, preste atenção, esquece a tempestade, sou eu que estou aqui. Jesus não vai simplesmente mudar a tua história, mas Jesus vai fazer com que você ande sobre as circunstâncias da tua história. Às vezes a gente quer que Jesus mude a nossa história, fazendo com que as dificuldades não existam mais. Existe um pastor chamado David Yong-Chu, e um dos livros dele é Senhor, aumenta a minha resistência. E ele diz que os ocidentais normalmente pedem para que Deus possa diminuir as provações e a pressão. Os orientais dizem apenas: Senhor, me faz resistir ainda mais. Fé não significa ausência de tempestades. Fé significa autoridade no nome de Jesus para andar sobre todas elas. Você tem autoridade no nome de Jesus para andar sobre toda e qualquer circunstância. Ei, se existe depressão batendo a tua porta, existe autoridade no nome de Jesus para vencer ela. Se existe dúvida, incerteza, medo, se existem pessoas ao teu redor tentando te oprimir, existe autoridade no nome de Jesus para você andar sobre tudo isso. Porque nós cremos nele, ele acalma tudo ao nosso redor. Porque nós cremos nele, tudo ao seu redor se acalma. Sabe, toda tempestade está sujeita aos pés de Jesus. A tempestade não é o problema, na verdade ela pode abrir um caminho para Jesus te alcançar em meio a ela. Existe no mundo uma frase que é horrível, que diz que se você não vem para Deus por amor, você vem pela dor. Na verdade, Deus é o último interessado a fazer com que você sinta qualquer tipo de dor, porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Todas elas, doenças, enfermidades, acusação, opressão, tudo isso veio sobre Ele para que você tivesse uma vida livre. É assim que Deus faz. Sabe, em meio às circunstâncias, a gente precisa olhar para onde Deus quer nos levar e ter a certeza de que vai valer a pena. E eu quero finalizar. Ei, preste atenção, em nome de Jesus, acompanha comigo só isso, e eu tenho certeza que de alguma forma você vai ser tocado. Eu estava conversando com esse pastor e ele falou: André, você já parou para analisar, cara, que Jesus era marceneiro? E a vida inteira dele ele mexia com madeira, martelo e pregos.
A palavra de Deus diz que em Cristo habitava a plenitude da divindade de Deus, ou seja, ele tinha plenamente conhecimento do que já havia acontecido, do que estava acontecendo e do que estava por vir. Todos os dias, quando Jesus ia trabalhar, ele pegava naquele instrumento que daqui a alguns anos iria machucá-lo e levá-lo à morte. Ei, preste atenção. Olha que ironia, Jesus pegava o martelo, Jesus pegava os pregos, e Jesus batia todos os dias sobre a madeira. Aquilo que seria o castigo para ele, nos trouxe a paz. Ei, preste atenção. Todos os dias, até que ele desse o início do seu ministério, Jesus trabalhava diretamente com as mesmas substâncias que daqui a alguns anos trariam para ele morte. Sabe por que Jesus não se abalava? Ele olhava para a madeira, ele olhava para o prego, e ele olhava para o martelo, e ele sabia que ele seria feito maldito no madeiro, mas ele não se abalava, porque ele não via as circunstâncias ao redor, mas ele sabia para onde ele estava indo. Talvez se ele fosse um homem comum, ele diria: pai, eu não consigo mexer com isso, porque eu sei que é nessa madeira que eu vou ser morto, eu sei que é por esses pregos que a minha carne vai ser transpassada. Mas dentro dele ele sabia: ei, depois da tempestade eu vou ressuscitar, e todo aquele que em mim crê terá acesso à vida eterna, e eu vencerei a morte, as doenças e as enfermidades. Sabe o que eu quero te convidar nessa noite? É olhar além daquilo que você tem passado e saber que no final dessa tempestade existe um projeto de Deus para você. Você tem passado dificuldades, talvez você nessas dificuldades vai ter autoridade para ministrar cura sobre outras pessoas. Você tem passado desafios, esses desafios você vai trazer como as marcas do Evangelho que você crê. E quando alguém falar para você que não vai conseguir, você vai poder falar: ei, você consegue, porque eu também venci. Por isso eu quero nessa noite declarar em nome de Jesus. Se existem alguns jovens aqui enfrentando um problema de depressão, ei, Jesus venceu a maior das tempestades, e essa tempestade foi naquela cruz. Se existem alguns jovens aqui enfrentando problemas com pensamentos suicidas, se existem alguns jovens aqui enfrentando dúvida, se existem alguns jovens aqui em crise porque têm se entregado no namoro, achando que isso vai manter o namoro, mas tem ferido a santidade de Deus. Se você chega em casa e se sente sujo pelo tipo de relacionamento que você tem tido, se você não fala com teu pai há muito tempo porque talvez ele não te trate tão bem quanto você esperava, ei, preste atenção. Eu quero te convidar a andar sobre toda e qualquer tempestade, porque lá no final existe um projeto lindo de Deus através de você. Eu quero te convidar em nome de Jesus a ficar de pé, para que a gente possa celebrar a vida de Deus. Ei, Jesus venceu a morte, as doenças e as enfermidades. E o que Ele me diz, o que Ele diz para você é: ei, geração do avivamento, tem de bom ânimo, porque eu venci a morte. Tem de bom ânimo,